Amados e queridos irmãos e irmãs, nossa alegria no Cristo ressuscitado nos reúne aqui nesta manhã em nosso santuário diocesano. Minha saudação fraterna a todas as legionárias que vêm a este santuário como peregrinas da esperança, para buscar em Deus, em Jesus ressuscitado, o caminho da luz e o caminho da paz. E por isso cada um de nós se coloca numa atitude de humildade, de alegria, de coração aberto para servir nosso Senhor Jesus Cristo, que já está em nosso meio, se faz presente em nossa vida para nos despertarmos cada vez mais para a vivência do amor do Cristo em nossa própria vida. Minha saudação, é claro, aos romeiros que neste dia aqui se faz presente, a todos vocês, irmãos e irmãs, que buscam deixar o domingo para que nosso coração seja tocados pela força do nosso Deus. Minhas palavras nesse dia quero dirigir às legionárias que vêm a este santuário, também a todos nós, para que a gente possa descobrir ao longo da nossa caminhada como é bom nós abrir nossos corações para que nos movimentos, nas pastorais, nos grupos de oração, possamos nos aproximar mais e mais da força de Cristo em nossa própria vida. Concedei-nos, Senhor, nós que militamos o estandarte da Virgem Maria, aquela plenitude da fé em vós, e de confiança em Maria, que nos assegura a conquista do mundo. Nestas palavras, nós compreendemos um pouquinho a identidade das legionárias, mas buscando sempre mais confiança no Senhor, mas buscando em Deus nosso Senhor essa grande força que nos brota sobretudo do caminho da fé, nos assegurando a conquista do mundo. Há muitos elementos que não fazem parte da vontade de Deus, mas para isso, nós, na força do Espírito Santo, somos chamados por Deus a discernir aquilo que é bom e agradável aos olhos de nosso Deus, para assim nós o sentirmos peregrinos da esperança, mas também peregrinos do novo céu e da nova terra, como assim proclama a segunda leitura que nós acabamos de ouvir. Dai-nos uma fé viva, animada pela caridade, que nos leve a praticar as nossas ações unicamente por amor a vós, e a ver-vos e a servir-vos na pessoa de nossos irmãos. É isto, queridos irmãos e irmãs, na Legião de Maria, a gente não vê muito barulho, não vê muitas manifestações, mas nós entendemos que o serviço das legionárias é no silêncio das casas, junto aos doentes, junto aos necessitados, rezando para que de fato todos possam sentir a esperança de que nunca serão abandonados pela força do nosso Deus, mas serão amparados pela força da oração em devoção à Virgem Maria. Esse caminho, animada pela caridade, nos leva a praticar ações concretas e servir nossos irmãos na caridade. Este deve ser o princípio de todos nós que sonhamos, que acreditamos que sempre é possível estar mais perto de Deus
e vivenciar ali a experiência concreta de um Cristo que morreu na cruz, mas um Cristo que, perdoou nossos pecados para nos conceder também a alegria de um caminho novo. Assim nós seremos salvos pela graça do Senhor nosso Deus. Uma fé firme, uma fé inabalável como rocha, nos conserve calmas e resolutas em meio às cruzes que nós vivemos. É desta forma, fé firme e inabalável como rocha, assim deve fincar nossos pés, assim deve ser nosso coração, inabalável diante dos males que nós enfrentamos no mundo e na sociedade. Uma fé corajosa, que nos anime pela salvação do mundo. É desta fé que nós somos alimentados. Uma fé que seja coluna de fogo, que guie sempre mais e encenda o coração do amor divino de Cristo em nossas vidas. Assim nós entendemos perfeitamente esse caminho dessa peregrinação das legionárias aqui em nosso santuário diocesano. Legião são leigos católicos sobre a proteção de Nossa Senhora, aprovado pela Igreja, que pela oração e pelo trabalho ativo apostólico promove a santificação dos legionários. Então tudo gira em torno da salvação do ser humano. Por isso precisamos caminhar, sentir que quanto mais próximos de Deus, mais vontade nós temos para vencer os males que o mundo ainda possui. E só é vencido pela força da oração, pelo nosso encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. A Legião de Maria tem em vista um bem espiritual, procurando imitar Jesus Cristo, imitar a Virgem Maria, no silêncio, nas lágrimas, na proclamação, na escuta da palavra de Deus, como Maria imitou Jesus Cristo nosso Senhor. Fundada na Irlanda, no ano de 1921, e chegando no Brasil em 1951, o primeiro grupo surgiu lá no Rio de Janeiro, com as palavras de São Mateus, o capítulo 28, versículo 19. E depois, portanto, e fazei todas as nações que se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isto é, sempre mais perto de Deus, sempre mais perto de Maria, levando as almas, levando as pessoas a fazer essa interação com Jesus Cristo nosso Senhor, e descobrindo o valor do Evangelho em nossa caminhada. A legionária é firme na palavra de Deus e firme na Eucaristia. Dois grandes alimentos que nunca poderão faltar em nossa vida: firmes na palavra e firmes na Eucaristia. Somos capazes a vencer todas as tribulações, porque a palavra nos orienta para a salvação, para a esperança, e a Eucaristia nos alimenta para a missão, para enfrentar os sofrimentos, as cruzes e as tribulações pelas quais nós passamos em nossa vida. No início do século passado, países lá do leste europeu, durante o tempo da ditadura marxista, que proibiu a liberdade do culto e da religião, no silêncio e às escondidas, a devoção mariana entre a Legião de Maria se apontou como um grande caminho de fé e de esperança. Assim, podemos dizer que elas são alicerçadas na fé e em Maria, para que de fato possamos compreender o jeito de Maria em nossa vida. Alicerçada em Maria, as legionárias rezam pelos jovens carentes,
rezam pelos doentes, rezam junto aos abandonados e aos carentes, e se dedicam sempre mais suas vidas aos idosos, porque justamente nas casas, no silêncio, na força de Maria, vão ali depositando a força do Evangelho, para que nós sejamos imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, movimento de leigos, e nesse movimento de leigos, nós entendemos o trabalho silencioso, escondido desse grupo, que tenta também identificar-se com Maria e com nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, vamos pedir que hoje, neste dia, possamos vivenciar cada vez mais a palavra do Santo Evangelho, que apresenta as dificuldades enfrentadas por Jesus. E a primeira dificuldade que Jesus enfrentou foi quando ele foi traído. Mas Jesus não abandonou a missão por causa das traições que sofreu. Entendemos aqui a figura de Judas, que traiu o Mestre, mas Jesus não ficou enfraquecido, mas ele acreditou que a vontade do Pai, que também a conversão chegaria também nesta pessoa. E nós que viemos aqui, queridos irmãos e irmãs, viemos para nos colocar diante do Senhor e para também nos colocar humildemente, para curar nossas feridas feitas e refeitas pelos pecados. Então toda a traição que nós o fazemos é muito dolorosa, mais dolorosa ainda é se deixar abater pelas traições. Lembra a própria leitura do Santo Evangelho. O segundo momento que nós temos do Evangelho, a igreja é constituída do amor ágape, isso é, do amor doado, incondicional, sem limites por cada um de nós. Vocês que fizeram essa peregrinação, um pouco longe, outras mais perto, saberão justamente que esse caminho de vocês é porque o amor de Deus está muito presente, forte em vossas vidas. E aqui vocês vieram para beber sempre da fonte do amor de Deus, que restaura, que cura, que alimenta, que movimenta todos nós, para que estejamos mais perto de Cristo e sejamos imitadores do Senhor nosso Deus. Então, a igreja que é constituída do amor ágape, do amor sem limites, ela também dá a cada um de nós a graça de vivermos o mandamento do amor. E vivendo esse mandamento do amor, nós sejamos encorajados para vivenciar o caminho do Mestre, o caminho de Jesus. Como lembra a primeira leitura que nós acabamos de ouvir, do Atos dos Apóstolos, voltaram Paulo e Barnabé, voltaram para as cidades de Listra, Icônia e Antioquia, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecer firmes na fé. É o trabalho de todos nós, também é o trabalho dos leigos e leigas, das legionárias, encorajar as pessoas para permanecerem firmes na fé, mesmo quando estejam lá adoentados, sofrendo por várias situações da vida, firmes na fé, como orientou então aqui Paulo e Barnabé nesta primeira leitura. É preciso, amados irmãos e irmãs, que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino dos céus, reforçando aqui que aqueles que querem entrar no reino dos céus, sem abraçar a cruz, sem carregar os fardos pesados, jamais entrarão no reino dos céus. Mas devemos ter uma fé firme, inabalável, como rocha, para entender que é no propósito da fé que nós somos vencedores. Como diz São Paulo, diante das tribulações e perseguições pela fé, nós somos mais do que vencedores. Que Cristo nosso Senhor nos ajude e nos ampare, para que sejamos homens e mulheres, criadores de um novo céu e uma nova terra. E assim, fortalecido pelas coisas de Deus,
possamos também ser dignos da salvação de Cristo nosso Senhor. A nós desceis divina luz, a nós desceis divina luz, e em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Creio em Deus Pai, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos,